E o que quer dizer o estoico? É aguentar o tranco sem quebrar, né? Aguentar o tranco sem se deixar abater muito. Aguentar o tranco levantando rápido para briga. E, portanto, tem muito a ver com o que o pessoal hoje chama de resiliência, né? O estoicismo, né? Então, os heróis agem estoicamente porque eles suportam grandes adversidades sem esmorecer e continuam firmes no seu propósito, né? E isso é uma possibilidade, a possibilidade de você, ao longo da vida, ante um mundo que é altamente criativo para agredir, né? Um mundo que é altamente complexo e eficaz para destruir você não perder muito tempo, eu diria, se lamentando das coisas serem como são, e você se levantar rápido dentro daquilo que depende de você fazer para que as coisas rapidamente mudem a seu favor. Então, penso que tem a ver, sim, com essa história de encarar a vida como ela é, entendendo aí por vida, né? Eu acho que eu diria até encarar a vida como ela é, entendendo por vida um conjunto de experiências que vivemos no mundo, né? Quer dizer, a vida é no mundo, né? E às vezes, quando a gente diz essas coisas óbvias, elas são, eu diria, desprezadas, mas elas têm enorme importância, né? Quer dizer, quando as pessoas falam de felicidade e tal, elas hoje em dia têm muita tendência em olhar para dentro, né? Equilíbrio, não sei o quê, fala-se muito em saúde mental, fala-se muito... E muitas vezes se esquece que uma boa dose daquilo que é vida feliz tem a ver com o modo como nos relacionamos com o mundo, né? O mundo nos afeta o tempo inteiro, de tal maneira que é muito difícil imaginar uma vida feliz, por mais equilibrado que você seja, se você não tem uma boa relação com o mundo. Então, eu acho que os estoicos, eles consideravam muito isso, né? Como pensamento de origem grega, a tal da natureza tinha uma importância muito grande, o cosmos, a harmonia do cosmos e a natureza de cada um de nós, como uma espécie de indicativo de como deveríamos viver, né? Então, no final das contas, o que mais importa é você viver contribuindo para que o cosmos seja harmônico. Portanto, de certo modo, a felicidade está em garantir ao todo uma existência harmônica. Portanto, vai além de você, né? A felicidade não é um bem-estar pessoal. A felicidade é uma contribuição que você dá ao todo, né? Eu acho que deveria haver um trabalho, né, desde cedo, que é um trabalho de convite à consciência da experiência, né? A conscientização da experiência, que é o que o budista chama de presença mesmo, né? Quer dizer, é você estar 100% ali aonde você está, tirando todas as conclusões possíveis daquele momento. Então, se você fizer de si um grande laboratório, você acaba... não de maneira absoluta, mas você vai aperfeiçoando o conhecimento de si, sabe? Isso aqui não é minha praia, eu não me saio bem em situação assim, quando acontece isso, a coisa não rodou muito bem, olha aqui, por aqui já vai melhor e tal. E você vai construindo uma espécie de gramática de si mesmo, né? E aí, as chances de que isso te permita evitar grandes equívocos é muito grande. Você imagina, por exemplo, o cara, né? A sabedoria estoica, ela é dura, porque primeiro você tem que saber qual é a tua praia e depois tem que
dosar as expectativas em função das tuas potencialidades concretas. Quer dizer, eu, por exemplo, adoraria ser ator, né? Então, digamos que eu tivesse sido ator, eu até estudei um pouco de teatro e tal, né? Mas eu teria que rapidamente perceber que um Paulo Autran, um Lima Duarte, um Tony Ramos, eu não ia rolar. Quer dizer, entendeu? É melhor que você. É melhor, não tem como chegar lá. E você aceitar isso é aceitar a vida como ela é, a realidade como ela é. E como ele falou, na questão física às vezes é mais fácil, mas na questão, eu diria, mais espiritual, fica mais chato de você dizer, bom, o meu lance é ser ator, mas eu sou um ator nota 6,5, né? Não tenho como passar de 6,5. E isso requer muita sabedoria, de fato. É difícil de visualizar isso. Difícil, entender, né? Difícil. Eu vejo, eu sou um explicador, eu sou um professor 100% do tempo, e por esse tipo de sabedoria eu devia ter muito claro até onde eu posso chegar, quais são os meus limites, quem eu jamais chegarei a ombrear, a ser tão bom quanto, etc. E eu não estou nem um pouco disposto a aceitar esse tipo de limitação. Eu vou dizer agora uma coisa que eu penso mesmo. A ideia principal dos estoicos não é essa de aguentar o tranco. A ideia principal dos estoicos é a consideração de uma existência constituída por dois cenários, né? Aquilo que depende de você e aquilo que não depende de você. E a ideia de que você deve botar todas as calorias, competências, joules, o caralho, tudo no que depende de você. Por quê? Porque se você começar a botar fichas no que não depende de você, você entra num cassino, onde dificilmente você vai ganhar. Agora, se você apostar tudo no que depende de você, digamos, a chance de dar certo é muito maior, digamos assim. Bom, e eu acho isso muito bacana, porque se você olhar e perguntar, e o que depende de mim? Eles dirão o mundo interior. E o que não depende de mim, o mundo exterior. E eu até entendo que seja do interesse do mundo do capital que as pessoas aguentem o tranco sem reclamar. Até entendo, né? Aliás, não é muito difícil né? Entender por que um cara de RH, que é uma espécie de um capataz, ou um CEO, né? que é o atual capataz, né? É claro que o sonho dele é que todo mundo aguente o tranco sem reclamar. Ponto. Só tudo certo. Porque no final das contas é assim que a vida é. E exato. Poderia ser diferente, mas não então, é. Mas aí é que tá. O problema é que na hora de fazer a propaganda disso, você enfatiza demais o que depende de você e enfatiza de menos, ou se você preferir, faz esquecer o que não depende de você. E aí, sai coisas como, se não prosperou, porque não, sabe, não fez direito, pisou na bola, é bundão, é fraco, é ruim, não tem, sabe, não tem tônus, não tem vontade, é preguiçoso, é vagabundo, é não sei quem, Então, o que acontece? Você faz acreditar que a prosperidade é um pedaço da vida que depende das tuas decisões e da tua vontade. Ora, se você for ler os estoicos, tipo Epicteto, ele dirá exatamente o contrário. A prosperidade está exatamente entre os elementos que não dependem de você. Um conjunto de fatores somados... Então, por que razão, então, essa ideia cola tão bem? Bom, eu vejo pelo menos duas. Deve ter 300, mas eu vejo duas a destacar.
Em primeiro lugar, essa ideia cai como uma luva para quem prosperou. Sim. Porque, é claro, eu prosperei e a coisa dependeu de mim, então eu sou foda. Conclusão imediata. Sim. Né? Eu que tenho mérito, eu sou do caralho e por isso tal. Mas essa ideia também é boa para quem não prosperou ainda. Por quê? Porque é muito mais fácil ter esperança num negócio que depende de você do que ter esperança num negócio que não depende de você ou não depende completamente de você. Então, eu também quero acreditar que isso seja assim. Tá bom. Então, aí junta a fome e vontade de comer. Quem chegou lá tá doido para que acreditem nisso e quem não chegou lá ainda tá doido para acreditar nisso. Então, eu pergunto, quem é o pentelho que vai dizer que pode não ser bem assim, sabe? Sim, de 1.000 sim. startups, só 3 ou 4 vão adiante. De Sim. 5.000 microempresas, só 50 duram 5 anos. De não sei o quê, né? E para cada Silvio Santos tem zilhões de anônimos que a gente não conhece porque não viraram o Silvio Santos, mas que, por conta de ocorrências que não estiveram sob seu controle, fracassaram. Vamos lá, eu fiquei décadas dando aula em faculdade anonimamente. Nas faculdades até gostavam de mim, ponto, sabe? O professor legal da faculdade, Sim. ponto, né? Então, aí, um belo dia o cara ligou e diz, vem aí dar uma aula num treco aí chamado Casa do Saber e tal. Eu tava na praia, na praia mesmo, de bermuda, comendo ovo cozido que eu levei na praia. Falei, trabalhei que nem um cavalo o ano inteiro, agora que eu cheguei na praia, eu não vou voltar nem fudendo. Fudendo. Não, vem aí, cara, porque eu tô apostando em você, eu sou candidato a diretor da casa e pediram para eu indicar um professor, eu tô indicando você, então quer dizer, não é só o teu futuro, mas é o meu também, que vem aí e tal. E depois eles estão pagando tanto pela aula. Eu falei, onde fica a porra da aula? Peguei o Ford Ka, subi a serra, vai em casa, põe uma roupa decente, fui lá e tal. E assim, se eu não atendo o celular na praia, que é o que eu tenderia a fazer em 99 a cada 100 casos, aquela oportunidade eu teria perdido. Lembrando que a primeira palestra que eu dei foi no antigo Banco Real, a partir do convite do presidente do banco, que era meu aluno nessa casa aí, que eu só fui porque eu atendi o telefone na praia. Então, o que eu estou querendo dizer? As oportunidades que foram surgindo, elas surgiram em função de detalhes de mundo que absolutamente independeram de qualquer tipo de planejamento. Qualquer um, sabe? Então, eu não posso dizer para você, você vai dar palestra que nem eu. Por quê? Porque eu fui resultado de uma equação complexa onde algum talento, alguma dedicação e muito de ocorrências esdrúxulas fizeram um caldeirão, uma sopa gigante que deu nisso aqui que você está vendo. Então, eu faço questão de insistir. Por quê? Porque hoje em dia, com essa coisa da ideologia do mérito, né, há uma tendência, eu repito, de supervalorizar tudo que tem a ver com a sua vontade. Seja competência intelectiva, seja capacidade de resignação, de resiliência, etc. Tem a ver com a sua vontade. E eu insisto, embora tudo isso tenha a sua importância, tudo isso exista, se você não estiver ali naquele lugar não rola também, mas muito
do que acontece depende de coisas que são surpreendentes e que são difíceis de antecipar. Porque eu posso garantir a pertinência, ou nem tanto a pertinência, mas eu posso garantir que o que eu estou dizendo aqui hoje, nesse podcast, é muito próximo do melhor que eu poderia dizer, dadas as perguntas que vocês estão me fazendo. Agora, eu não posso garantir que o público que está assistindo venha a gostar. Por quê? Porque é evidente que as expectativas do público que está assistindo são uma variável que escapa ao meu controle. Uhum. Ora, então, alguém diz, trate de dizer o que eles querem ouvir. E eu direi, será? Será? Porque se isso for sempre assim, você não vive mais a sua vida. Você vive uma vida que está sempre de joelhos perante a expectativa suposta de terceiros. Portanto, é preciso estar preparado para se posicionar no mundo, apresentar no mundo as tuas essências, as tuas convicções, independentemente do que possa vir a acontecer em termos de aplauso ou de vaia. Uhum. E isso requer preparo. Isso requer preparo por quê? Porque hoje o sucesso da vida está muito quantificado em likes, em seguidores, em coisas, e tudo isso pode ser objeto de uma estratégia. Se disser isso vai ser cancelado, se disser aquilo vai ser aplaudido, se disser aquilo lá vai ser não sei o quê. Então, tudo acaba sendo resultado de uma estratégia onde o senhor da vida está fora de si. Ora, toda vez que o senhor da vida está fora de si, nós denominamos escravidão. Sua vida é regida por uma vontade que não é a sua. Uhum. Então, é preciso ter preparo emocional, eu poderia dizer coragem, para se posicionar mesmo ante a dúvida a respeito do que vai acontecer na sequência. Eu prefiro dizer o que eu tenho para dizer e depois a gente vê o que acontece, do que ficar aqui calibrando para dizer coisas que sabidamente ou genericamente costumam ser aplaudidas, reverenciadas e bem vistas. Uhum. Então, os gregos, que é o povo mais inteligente da história humana, no meu entendimento, os gregos, eles tinham uma formação do greguinho, que era uma formação que preparava o greguinho para o bullying. Olha que interessante. Claro que a palavra não existia, mas preparava para criar casca contra a tirania do olhar externo, até mesmo contra a tirania do olhar da maioria. E tinha preparo, submetia o greguinho ao ridículo, para ele ser ridicularizado, espezinhado, para ele ir criando casca. Era a filosofia dos cínicos. Para ele ir criando casca, para ele não se deixar amedrontar quando a sociedade mostrar as suas garras. Hoje, a sociedade mostra as suas garras o tempo inteiro por intermédio do quê? Por intermédio dos seus instrumentos digitais, o que acaba sendo profundamente intimidativo para muitos, para quase todos, eu diria. E aí acaba acontecendo uma coisa muito triste, inaceitável do ponto de vista estoico, que é você não viver de acordo com a própria natureza, mas viver de acordo com o que o outro espera que você viva.